Hello, gente! Oh, peraí. Tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui que tá caindo. Deixa eu me arrumar aqui, porque eu acabei uma aula agora. E eu tinha feito uma live com o Marcelo Peçanha, foi muito bacana, gente. Dá uma olhada lá no meu perfil, deve estar... Oi, Thaís que tá aí. Oi, William, tudo bem? Eu tô caindo aqui, você viu, né? É assim, começa uma coisa, termina outra. Oi, Aisha, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, gente. Então, tô saindo uma aula. Olha, eu fiz live seguido de uma aula e agora eu tô fazendo outra live. A live que eu fiz foi com o Marcelo Peçanha. O cara é fera em estratégia digital. Pra quem aí, tudo bem, Aisha, tudo bom? Pra quem aí quer se reinventar, né? Buscar essa... É o hello... quem quer se reinventar aí na carreira, buscar esse, né, trabalhar online, que hoje é uma necessidade, não deixe de assistir a nossa live, que foi muito bacana, 7 horas da noite. E tá no meu perfil, deve estar no meu canal do YouTube, então vocês podem olhar lá, tá? Vai estar disponível para vocês. Bom, então, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre... Oi, Vandeléia, tudo bem? Boa noite. A diferença, deixa eu ajustar aqui. Peraí. A diferença entre... Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo isso. A diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Então, muita gente tem essa dúvida, né? E antes de começar a falar disso, eu vou falar uma coisa muito, muito importante para vocês. Oi, Fábio. Boa noite, Vandeléia. Tudo bem? Primeira coisa, existe sim diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Para quem vai para o Canadá, por exemplo, aí o inglês é mais estilo americano, né? Existe uma diferença de sotaque, de gramática, de escrita, né? E quem precisa prestar atenção nisso? Então, muitas vezes as pessoas ficam naquela angústia, né? De, meu Deus, eu tenho que falar o inglês americano, eu tenho que falar o inglês britânico. Gente, primeira coisa... Não tenta imitar sotaques, né? Igual você chegar em Goiás e tentar imitar o sotaque goiano e ir pra Pernambuco e tentar imitar o sotaque pernambucano. Ninguém faz isso, né, gente? Então a gente tenta falar um inglês mais padronizado. Esse inglês mais padronizado, ele precisa ter uma boa pronúncia para você se fazer entender ou para as pessoas te entenderem, obviamente. Mas se você tenta imitar um sotaque, aí fica meio estranho, meio fake, aí não dá. Isso, falou Goiás, né, William? Então, não dá pra vocês entrarem nessa onda de não, agora eu vou falar um inglês assim super, hiper, mega britânico ou um inglês hiper, mega americano. Isso não funciona. Quem precisa prestar atenção nisso é quem vai fazer provas. Então, para quem vai fazer o TOEFL, que é uma prova das universidades americanas, aí sim você precisa prestar atenção, porque você precisa usar termos americanos, a escrita, a gramática, tudo tem que estar mais... Oi, André, tudo bem? Boa noite. Precisa usar a gramática mais americana. Para quem vai fazer, por exemplo, o IELTS, até no Canadá eles usam muito o IELTS, e o IELTS é uma prova britânica, então é importante que você preste atenção, mas só se você for fazer uma prova. Se não, gente, para quem for falar, não precisa ficar muito pensando nisso, ou fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que falar um inglês britânico se eu tô nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Oi, Raquel, boa noite. Se eu tô nos Estados Unidos, eu tenho que falar assim, né? Como os americanos falam, não dá, né? E outra coisa, existem diferenças regionais muito grandes. Por exemplo, no Reino Unido, você tem N sotaques diferentes, sul, norte, como no Brasil, a gente tem nordeste, tem sul. Então aqui a gente tem muitas diferenças, né, Raquel? Muitas e muitas diferenças. Então isso significa que você não vai conseguir imitar um sotaque específico de uma região. Então, desista disso. Mas se você for fazer uma prova, tem que prestar atenção no vocabulário americano, no vocabulário inglês, enfim. Oi, Laís, tudo bem? Boa noite. Enfim. Bom, então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, quais que são essas diferenças. Eu vou falar bem pouco para não ficar muita coisa, mas eu vou dar uma pincelada aí para vocês entenderem um pouco como é que funciona essa diferença. Tem diferença de vocabulário, sim. Então, por exemplo, garbage and trash, que é lixo nos Estados Unidos, na Inglaterra é rubbish. Então os ingleses geralmente eles são mais pomposos assim para falar, né? Uma coisa mais assim, mais
sofisticada, mais monárquica, né? Então, e os americanos já são mais assim, né? Pois é, eu tava ali, eu vi isso. Então, tem essa diferença sim, tá? Mas você não vai tentar imitar isso, porque senão você vai ficar... As pessoas vão olhar pra você com um olhar meio esquisito, né? Quem é esse louco, quem é essa louca aí que tá tentando falar igual a gente? Bom, go on vacation nos Estados Unidos, go on holiday na Inglaterra. Então, na Inglaterra você fala uma coisa mais assim, pomposa, né? Apartment in the United States and flat in the United Kingdom. Então, você tá vendo que existe uma diferença aí de vocabulário. E aí você tem várias palavras que têm as suas diferenças. Mas aí, por exemplo, se eu chego na Inglaterra e vou falar apartment, as pessoas vão te entender. E você vai se dar bem, porque você está usando um termo muito usado nos Estados Unidos, mas que os ingleses obviamente conhecem. Então você não precisa sofrer tanto para fazer essas diferenciações entre o inglês britânico e o inglês americano. Pronúncia. É muito interessante a pronúncia, porque a pronúncia, os americanos, eles falam muito com R, né? My father's in the car. Então eles enfatizam R. Já os britânicos, eles vão tirar esse R, mas my father in the car. Então você tem uma diferença de ênfase, né? No ênfase no R, ou nos Estados Unidos a ênfase no R é maior, e na Inglaterra é menor. My father is in the car. Né? Então, quer dizer, a ênfase no T, né? Você vê que algumas pessoas, elas falam... isso é uma das coisas que eu reparo muito nos meus alunos. Como eu tenho um sotaque mais britânico, um pouco mais tendência pro britânico, eu falo muito T, né? Quando você fala butter, eu falo butter, que é uma forma mais inglesa de falar, né? Já os americanos falam butter. Cadê o T? O T sumiu. Então, nos Estados Unidos, geralmente o T some e na Inglaterra o T é mais evidenciado. Então, é legal para você que tá querendo... Por exemplo, se você mora na Inglaterra, se você mora na Irlanda, o que eu sempre sugiro? Você começar a ouvir mais programas, né, que estão naquele estilo. Eu não tive tempo hoje... porque eu acabei, não organizei, mas tem um podcast da BBC. Mas isso dá para vocês se organizarem. Para quem, por exemplo, precisa de um inglês mais americano, o que eu faço? Uma das técnicas muito usadas é você ouvir telejornal. Para quem já tem um inglês um pouco mais avançado, né? Para quem tem um inglês mais inicial, talvez não seja tão interessante. Para quem tem um inglês mais avançado, ouvir telejornal, mas aí você vai ouvir o telejornal do país que você deseja desenvolver o seu inglês para ele. Então, se você tem a ideia de morar no Canadá, se você tem a ideia de morar nos Estados Unidos, comece a ouvir CNN, comece a acompanhar a CNN, porque é a grande rede de notícias americana, e lá você vai ouvir e vai começar a ler os jornais americanos. Então você começa a se envolver no vocabulário, na gramática, e você começa a ouvir mais a pronúncia. Para quem já tem a tendência de ir para a Inglaterra, para a Irlanda, para esses países ali da Europa, você vai ouvir BBC, né? E a BBC tem N podcasts, N programas, até para ensino de inglês. E aí você começa a ler The Guardian, que é inglês, é britânico. Então, se você tem dúvidas em relação ao jornal, vê no Wikipedia, por exemplo, de onde aquele jornal é, para você começar a se familiarizar com os vocabulários, as pronúncias, as gramáticas de cada região. Então, se você, por exemplo, for fazer mestrado, eu tenho um aluno que vai fazer mestrado na Inglaterra, eu pus ele para ouvir BBC, ele tem que ouvir BBC, ele tem que se familiarizar mais com os termos britânicos. E aí, para quem for fazer o TOEFL, aí já é CNN. Então, vocês procuram já caminhos, né? Oi, Yuri, tudo bem? Yuri, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Então, seguir os caminhos que vão ajudar vocês para cada rumo que vocês vão tomar. Eu tenho 2 alunos de MMA, Thaís, minha professora top, tá com o Patrick, né, Pitbull, e tudo bem? E, obviamente, trabalho com ele é um inglês mais americano, porque ele tá lutando no... voltou. Peraí, voltou. Ficou escuro? Não. Tá bom.
Então, para quem for se desenvolver mais, por exemplo, alguém que, por exemplo, trabalha numa multinacional americana, você vai ouvir mais a CNN, obviamente. Bom, então, em relação ao OR, por exemplo, o OR do americano é mais aberto, show, né? Show, é mais aberto. E os americanos falam show, mais fechado. Então, quer dizer, essas diferenças também vão ajudar vocês nas comunicações aí por fora, né? Half, né? Metade. Os americanos falam mais com som de E, half. Oi, Amilca, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda à minha live. Half, e os britânicos falam half. Tá vendo a diferença? Half, com som mais de O. E os americanos, half, mais do nosso lado, porque eu falo mais americano, né? Bom, então aí vocês vão ter também uma diferença de grafias, né? Labor, por exemplo, na Inglaterra tem um som de U, e o labor nos Estados Unidos tem um som de... não tem U, né? Labor. Isso porque um cara decidiu fazer uma reforma de grafia em 1700, ele se chama Noah Webster, e o cara resolveu fazer uma reforma gramatical, tudo. E o que aconteceu? Oi, Thaís, tudo bem? Quanto tempo? E o que aconteceu? Esse cara foi reformar a língua inglesa e os americanos pegaram uma versão e os britânicos outra, só para complicar a vida da gente. Então, vocês, às vezes, vocês acham que estão escrevendo errado uma palavra, tudo bem? Estão escrevendo uma palavra errada, às vezes não. Vocês têm que verificar se aquela palavra está escrita da forma americana ou da forma britânica. Palavras como, por exemplo, center, tem diferenças de grafia, theater, license, defense. O defense, por exemplo, deixa eu escrever aqui para vocês acompanharem. O defense, não, às vezes ele não deixa eu escrever. Agora ele não tá deixando. Não. Ele não deixa eu escrever, tem hora. Bom, então vocês procuram defense, que é defesa, por exemplo. Você tem com S nos Estados Unidos e com C na Inglaterra. Oi, Lick, tudo bem? Boa noite. Então, às vezes vocês pensam que escreveram uma palavra errada e na verdade não é bem isso. Às vezes é porque existe uma diferença regional do inglês dos Estados Unidos com o inglês da Inglaterra. Muita gente se candidata tem esse sonho de ir para o Canadá, né? É uma coisa muito forte, eu vejo muita gente com essa meta. Para quem vai para o Canadá, tem dois fatores aí. O inglês canadense ele é muito mais próximo do americano, só que para quem for fazer universidade, geralmente eles pedem o IELTS, porque eles são submissos à coroa britânica por conta da colonização. Então, o IELTS, ele é uma prova inglesa. Então, para quem for para o Canadá, tem que meio que ir com os dois inglês, trabalhar os dois, né? Primeiro, se preparar para a prova, que a prova faz parte da imigração canadense, que você precisa mostrar que tem uma proeficiência no inglês, e aí você vai fazer uma prova que é britânica, e aí você tem que se especializar ali nos termos. Tira ponto? Tira, mas não é o fim do mundo, né? Mas é uma coisa que é legal prestar atenção para que você não passe apertado na hora de você escolher ou que você for fazer uma prova, às vezes você perde pontos que não precisaria perder, né? Você tem color também, que tem duas grafias diferentes. No britânico você tem o U e no americano você não tem. Então são exemplos de diferentes palavras que são diferentes nas duas línguas, né? No inglês britânico e na mesma língua, mas nas regiões diferentes, inglês britânico e inglês americano. Mas para você que está se desenvolvendo no inglês, que está começando ou que está querendo uma proeficiência, eu, se fosse você, não me preocuparia tanto com isso, a não ser que você realmente fosse fazer uma prova, né? E se você já mora, por exemplo, na Irlanda, se você mora na Inglaterra, você tem que se preocupar muito mais por exemplo, se você decide, né, eu vou morar fora do país para desenvolver o meu inglês. As pessoas acham que é uma coisa simples, é isso que eu estava até falando com a live com o Marcelo mais cedo. As pessoas sempre acham que é simples. Não, eu vou passar um ano nos Estados Unidos e vou desenvolver o meu inglês. As coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. Primeiro, porque você não tem com quem conversar, né? Muita gente mora na Irlanda, por exemplo, eu tenho alunos na Irlanda, e as pessoas acham que vão conversar com o vizinho, que vão conversar com as pessoas na rua. E as pessoas são fechadas, né? Estão fechadas no Brasil, imagina lá fora.
Então, você tem que aprender estratégias para se relacionar com as pessoas. Essa é uma coisa que eu trabalho muito nos meus cursos, né? Como eu morei na Suécia, então acabo que eu consegui desenvolver essa habilidade para realmente saber e sacar como você lida com diferentes culturas. Então, isso é um ponto essencial. Então, primeira coisa, você precisa entender a cultura daquele país. Mesmo você não falando a língua, você tem que entender como é que eles funcionam, como é que você começa a se relacionar com as pessoas de lá, onde que você pode se relacionar, onde que você pode formar. Oi, Beatriz, tudo bem? Oi, Geisa, boa noite. Oi, Alfa. Priscila. Então, você precisa ter essa ideia de como se adaptar àquela cultura. E é uma coisa muitíssimo importante. Eu também, Bia, tudo bem? Então, é muito importante você saber como se integrar àquela cultura, mais do que o inglês. Então, se você tem essa ideia, não, eu vou desenvolver meu inglês em 3 meses que eu estarei na Inglaterra, isso não existe, né? Eu tenho alunas que moram na Irlanda por anos. Elas não têm uma amizade com irlandês, elas não falam irlandês, não falam inglês com as pessoas, exatamente porque existe uma barreira cultural. Então, quando você vai para um país para se desenvolver, você tem que entender as condições que você vai encontrar esse país, né? Eu tenho muitos alunos de fora e eu já tive essas experiências fora também. Uma das coisas que a gente sempre acha que as escolas vão ser divinas, maravilhosas, vão enfiar o inglês na minha cabeça e eu vou sair falando lindamente e vou ter muitos amigos daquele país. Isso não acontece. Exatamente por isso, porque você tem que se instrumentalizar, você tem que ter estratégias eficientes para você conseguir pelo menos começar a se relacionar com as pessoas, né? Na Irlanda, por exemplo, tem muitas, até as universidades são um pouco segregadas, né? Tem as universidades voltadas para os estrangeiros e tem as universidades voltadas para os irlandeses. Então, vocês veem o tanto que as pessoas, e as minhas alunas, por exemplo, eu pergunto, você tem colegas irlandeses? Não, eu tenho colegas tailandeses, eu tenho colegas chineses, eu tenho colegas japoneses. Boa noite, Geisa, tudo bem? Boa noite. E o que acontece? Oi, Melissa, boa noite, tudo bem? O que acontece? É exatamente isso. As pessoas ficam isoladas num país onde elas gostariam de aprender um idioma. Então, o idioma é comunicação. Então, para você se comunicar com as pessoas, é necessário você saber em que cultura você está entrando. Eu vejo muitas pessoas indo, às vezes, para outros países com muito preconceito. Você tem que estar meio que aberto àquela cultura, né, que está vindo ali, exatamente para você começar a se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante. Então, saber a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano é muito vital para quem já tem uma meta, já tem um caminho traçado, que é fazer provas formais de proficiência, né? E aí, realmente, essa diferença torna-se mais importante. Agora, para quem vai só para adquirir proficiência no idioma, no inglês, por exemplo, aí sim você pode buscar aprender o inglês, né? E você pode tender mais para o sotaque de um ou mais para o sotaque de outro, mas o importante é que as pessoas te entendam e que você tenha uma boa pronúncia para falar, né? Seja americano ou seja britânico. Eu já expliquei para vocês aqui o Lingui, né? Ou várias ferramentas que vocês têm para diferenciação do inglês britânico e inglês americano. Mas o ideal é que vocês não falem de uma forma errada. A pronúncia dela tem que sair certa. O que é a pronúncia certa? Ou um ou outro, né? Então, quer dizer, existe um padrão. O inglês também tem um padrão. Tem as diferenças regionais, mas também tem um padrão. E se você está dentro de um ou de outro, você está falando certo. Agora, se você foge disso, aí já é complicado e as pessoas realmente não vão te entender. Uma das coisas importantes para enriquecer o inglês de vocês, é vital, é vocês saberem expressões. Eu estou fazendo muitos joguinhos aqui no Instagram com vocês. Por que eu estou pegando pesado na questão das expressões? Porque as expressões, elas são a veia, assim, o sangue de um idioma. Se você não sabe as expressões, a gente gosta muito de usar expressões quando a gente está se comunicando. Então, é muito, muito importante vocês saberem expressões. É óbvio que as expressões inglesas vão se diferenciar das expressões americanas, mas, em geral, os americanos eles têm uma dominância maior por conta dos seriados, por conta das produções. Então, as expressões americanas elas são mais universais, funcionam até na Suécia. Então, enfim,
Se você quer um bom inglês, não deixe de aprender expressões. E eu tô trabalhando muito aqui no Instagram exatamente por isso, porque se você quer falar um bom inglês, só verbo to be, só, né, conjugações, né, não vão resolver o seu problema. Você vai ter que saber falar. E saber falar é saber usar expressões, saber gírias, e obviamente que as gírias americanas se diferenciam das gírias britânicas, né? Isso eu posso, inclusive eu não trouxe hoje para vocês isso, mas a gente pode trabalhar diferentes expressões. Eu não sei para quem. Aí vocês podem até me dar um feedback para quem está precisando do inglês mais britânico, eu posso ajudar mais vocês. Então, podem mandar direct aí para eu poder ajudar vocês mais em relação a expressões que vocês vão precisar aí no mundo de vocês. A gente está em quarentena, né? Agora, assim, é difícil pensar a gente em outro país, pensar em viajar, né? Pensar em ter contato com outras pessoas, mas vocês sabem que existe uma vida pós-quarentena, né? Existe uma vida pós isso aqui que a gente está passando agora. Então, e aí o que as pessoas fazem? Elas desanimam muito. Elas, não, eu vou, né, ficar aqui comendo, dormindo e sentindo tristeza. Se você fica assim, aí você desistiu de tudo. O importante é você usar esse momento para produzir, usar esse momento para investir em você e desenvolver uma coisa que às vezes você nem tinha tempo para desenvolver antes, né? Que você deixou porque estava trabalhando, porque estava fazendo isso, porque estava fazendo aquilo. Então, para quem aí está precisando, vocês sempre construam metas na cabeça de vocês. Então, mesmo em quarentena, é possível vocês pensarem onde que eu quero estar daqui a um ano. Eu quero estar nos Estados Unidos? Tá, mas como? Oi, Isabel, tudo bem? Como é que eu quero estar? Eu quero estar integrado, quero ter relações pessoais com os americanos? Tá, mas como é que eu faço isso? Então, quando vocês estabelecerem um projeto na cabeça de vocês, pensam na realidade que vocês vão encontrar. O que vai ser possível desenvolver, o que não vai ser possível desenvolver. Então, para isso, vocês precisam realmente desenvolver estratégias eficientes. Eu preciso saber como que eu vou me relacionar bem com os americanos, eu preciso saber como que eu vou me relacionar bem com os suecos, como eu vou me relacionar bem com os britânicos, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu falei de algumas palavras aqui para vocês, ficou um pouco solto porque eu não consegui escrever, né? Um negócio que não me deixou escrever. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar alguns nos stories, eu passo algumas palavras para vocês, falo com a minha pronúncia britânica ou com a minha pronúncia americana. E aí vocês vão aprendendo um pouquinho mais sobre essas palavras que vão ajudar vocês aí a entenderem mais essas diferenças. Obrigada, Isha! E como é que vocês estão de quarentena? Eu espero que bem, né? Porque é complicado esse negócio de não sair de casa, né, gente? Mas mandem directs pra mim, porque eu vou montar a minha live. A minha live agora, toda segunda-feira, religiosamente, estou aqui fazendo uma live pra vocês, né? Ensinando vocês coisas que vocês queiram aprender. Então, usem e abusem de mim. Não adianta falar, eu não consigo fazer inglês porque eu não consigo pagar, eu não consigo fazer isso. Eu tô aqui pra ensinar vocês. Então, amanhã, por exemplo, vai ter num post meu, eu estou ensinando sobre uma palavra que é nota fiscal em inglês, invoice. Então não deixem de conferir lá, porque tem muitas dicas, muitas coisas acontecendo aqui no Instagram agora a gente revolucionou o Instagram aí. E não deixem de aprender, né? Então, o que vocês podem... Vocês têm muitas coisas aí na internet acontecendo, exatamente. Vocês têm internet, vocês têm como sentar e aprender alguma coisa. Então, usem e abusem-me. Por favor, mandem mensagens, perguntam coisas que aí a gente pode ajudar vocês aqui, né, com essas dúvidas que vocês vão tendo, principalmente com pronúncia, enfim. E aí eu vou desenvolver a minha live para a próxima semana e, por favor, né, quem puder sugerir dicas são muito bem-vindas. Essa dica dessa live de hoje foi uma pessoa que me perguntou na live passada, então na live passada eu tive a ideia de fazer essa live. Então, na próxima semana eu espero mais sugestões de vocês. E eu agradeço muito a participação de vocês. Foi muito show. Quem tiver mais dúvidas, por favor, não deixem de entrar em contato. E próxima segunda, então, nós estamos aí pra... e aí eu posso... Você sabe o que eu posso fazer? Agora eu tô tendo uma ideia. Eu posso ensinar mais especificamente a pronúncia de algumas palavras
E então vocês vão me passando algumas palavras que vocês têm dificuldade em relação à pronúncia, que a gente pode desenvolver. Isso geralmente é uma boa vacina para quem tem timidez na hora de falar inglês. Então, se você souber falar bem a palavra, você acaba falando sem ter aquela vergonha, aquela coisa, ai, não consigo falar inglês, é estranho. Então, se você fala com a boa pronúncia, isso passa, tá certo? Gente, obrigada pela participação e segunda que vem nós estamos aí, eu vou anunciar para vocês qual que vai ser o tema da próxima semana, tá certo? Boa noite, boa quarentena para vocês. Fiquem firmes que esse pesadelo vai passar, tá certo? Obrigada, Raquel. Beijo para todo mundo e eu vejo vocês segunda que vem.